Eu sou o Walter, sou um professor de física e estamos aqui hoje para tratar de um tema que durante muito tempo ficou pacificado e que depois de um certo momento acabou sendo intrigante. Imagine a seguinte situação: uma pessoa com um barco à vela, mas sem vento. Então essa pessoa resolve instalar no barco um ventilador fixo no barco para soprar ar contra a vela, criando assim um vento artificial. Será que esse barco poderá entrar em movimento sob a ação desse vento, desse ar soprado pelo ventilador? Vamos fazer, então, inicialmente, uma análise teórica da questão usando um modelo até abusivamente simplificado. E aí a gente vê no final, experimentalmente, o que de fato acontece. Temos aqui uma representação esquemática do ventilador, não se esqueça, fixo no barco. Isto representa a vela do barco. O ventilador está soprando ar que vai bater na vela. Vamos supor, começa aí a simplificação, isso é um modelo extremamente simplificado. Imagine que o ventilador produza um cilindro de ar, o ar fluindo em regime permanente. Isto quer dizer, em qualquer seção desse cilindro, a quantidade de ar que passa por unidade de tempo é igual em todas as seções. Durante um intervalo de tempo, ΔT, o ventilador lança uma porção de ar de massa m com velocidade v. Nesse lançamento, o ventilador aplica nessa porção de ar uma força de módulo F e recebe uma reação também de módulo F. Eu destaquei esta força circundando o símbolo, porque essa é força que vai atuar, que está atuando no sistema barco-ventilador-vela, que eu chamei de BVV para abreviar. Muito bem, essa força, usando a segunda lei de Newton, é o produto da massa, que foi acelerada até velocidade v, o ΔV sobre ΔT. O ΔV é V menos zero, o ar estava parado porque não está ventando. Então, mv sobre ΔT é a intensidade desse par de forças. Muito bem. Durante esse mesmo tempo, regime permanente garante isso. Durante esse mesmo tempo, ΔT, ao longo desse cilindro, uma outra porção, também de massa m, está colidindo com a vela e, ao mesmo tempo, refletindo, retornando, chegando com velocidade v, regime permanente, mas retornando com uma velocidade u a ser discutida. Nessa colisão desta porção com a vela, a porção aplica na vela uma força de intensidade F' e recebe uma reação de intensidade F'. Novamente, eu destaquei esta força circundando o símbolo, porque essa também atua no sistema BVV.
Estou, obviamente, ignorando a influência da água nesse movimento. Para o sistema, então eu tenho como consequência do que foi analisado duas forças. F para a esquerda, atuando no ventilador, e F' para a direita, atuando na vela. A aceleração que ocorreu com essa massa M, ela sofreu uma variação de velocidade, que era V em módulo, e agora é U em módulo. A variação de velocidade ocorrida durante o tempo ΔT, em que essa porção está incidindo e refletindo. A variação de velocidade tem módulo igual a V mais U. V e U são módulos. Então, mv mais U sobre ΔT. Abrindo os parênteses, mv sobre ΔT mais mu sobre ΔT. A resultante no sistema BVV vai ser, então, vai ter módulo igual a F' menos F. Se subtrair F desta soma, esta parcela desaparece, a resultante que vai sobrar terá módulo mu sobre ΔT. Agora, quanto será esse U? Se a colisão fosse elasticamente perfeita, U seria igual a V, então seria mv sobre ΔT, ou seja, sobraria uma resultante igual a este F, o mesmo módulo desta força F. Então teria uma resultante. F' seria 2F, porque U seria igual a V. Mas a colisão, obviamente, não é perfeitamente elástica. Se fosse perfeitamente inelástica, U seria zero, então a resultante no barco, no sistema BVV, seria zero e o barco não se moveria. Mas a colisão também não é perfeitamente inelástica, porque as moléculas não grudam na vela, elas retornam. Conclusão: a colisão é parcialmente elástica. Então, esta velocidade U tem módulo entre zero, acima de zero, e V, abaixo de V. Portanto, sobrou uma resultante e o sistema BVV deve se mover. Para verificar experimentalmente a possibilidade de ocorrer o movimento que analisamos, eu tenho aqui esse equipamento que foi construído pelo professor Marco Aurélio. Existe o ventilador, na verdade isso é uma turbina que ejeta ar para a direita. Então veja bem, a vela ainda não está presente. Ao acionar a turbina, ela jogará ar para este lado, aplicando no ar uma força neste sentido, recebe uma reação em sentido oposto, portanto, o barco, a simulação de barco, a imitação de barco, vai se movimentar neste sentido. Agora a vela foi colocada no lugar. Vou acionar essa mesma turbina que vai continuar ejetando ar para a direita, neste sentido. E agora, para confirmar a possibilidade desse movimento que foi tido como um absurdo físico durante, no mínimo, décadas,
nós vamos verificar que, de fato, o barco vai se movimentar como esperado. O movimento que você acabou de observar foi, durante muitas décadas, dado como um exemplo de absurdo físico, também por mim, quando se dava o princípio da inércia. Era dito, por exemplo, numa situação assim, que era impossível ocorrer o movimento, com o argumento de que a resultante das forças internas ao sistema é nula, ou que forças internas não podem modificar a quantidade de movimento do sistema. Só tem um detalhe. O sistema considerado foi barco, vela, ventilador. Mas não fosse o ar presente, e o ar é externo ao sistema BVV, não fosse ele, esse movimento não teria ocorrido. Portanto, o sistema BVV interage com o ar, um agente externo, e por isso não houve nenhuma lei física foi violada nesse acontecimento. Está tudo certo, isso aconteceu. Eu me lembro, em 1970 ou 69, por aí, no antigo vestibular CECEM, que era o vestibular de medicina, antes da criação da FUVEST, nesse vestibular eu me lembro claramente essa questão, cuja resposta esperada é que o barco não ia se mover, mas se move. O professor Fernando Lang da Silveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2015, publicou uma matéria, junto com 2 colegas, no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, justamente abordando, de modo maravilhoso, essa questão. E em 2018, o Enem propôs no vestibular, na sua prova, uma questão brilhante, agora corretamente colocada, muito diferente dos erros anteriores. Dentro do próprio Instituto de Física da Unicamp, existe registro desse erro. Mas o Enem trouxe de volta a questão, agora de uma forma correta. E daí acabamos achando essa matéria do professor Fernando Lang, de 2015, uma matéria altamente esclarecedora.